Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração. Que essa mensagem possa transformar a sua vida, que Deus lhe abençoe sempre, e jamais perca a fé em Deus, que o milagre irá acontecer. O que você espera de você? É a pergunta mais difícil de ser respondida. Se hoje Jesus estivesse diante de você e fizesse esta pergunta: o que você ainda espera de você? O que você ainda não alcançou de si? Quantas vezes, na solidão do seu quarto, da sua vida, você precisava atravessar o seu mar? A fé madura também nos dá esse desconsolo. A fé madura, ela também gera um desconforto, porque você sabe que Deus até abre o mar, mas você precisa colocar o pé. É a coragem de atravessar esse mar. Deus não vai fazer tudo por nós, mas a sua presença é a garantia de que a travessia vai acontecer. Quantas vezes na solidão a gente não acreditou nisso? O desespero era tão grande, a dor era tão grande, que nós não acreditávamos que nós seríamos capazes de atravessar. Toda vez que você estiver diante do mar da sua vida, das situações mais difíceis, dolorosas, dos lutos, das perdas, das injustiças, das traições, não demore no território do escravizador. O povo de Israel vivia a tentação de não ir embora, porque no Egito tinha cebolas. Eles tinham medo de perder a segurança do escravizador. Às vezes nós fazemos isso com a gente. Já identificamos há muito tempo que aquele território da escravidão não é o nosso. E o que é que nos escraviza? Sentimentos, pessoas, ilusões. Às vezes nós temos ilusões que são incompatíveis com a vida que nós temos. E às vezes a gente precisa renunciar a isso. Às vezes a gente precisa aprender a perder. Eu perco, porque eu atravesso melhor o mar. Eu largo para trás aqui todos os meus ódios, todos os meus rancores, todas as minhas mágoas, todas as minhas expectativas. Eu aceito o que Deus tem para mim hoje, que é atravessar este mar a pé enxuto. Não demore no território do escravizador. E quando a tempestade parecer além das suas forças, lembre-se de cantar isso. Acalma o meu coração, o vento está soprando, mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. A experiência da vida só é suportável aos que conduzem diariamente a liturgia do renascer. O renascimento nos mantém vivos. Todo santo dia, de alguma forma, nós precisamos entrar no ventre da vida, para sermos gerados num novo significado, ainda que tudo pareça permanecer igual. A dinâmica da vida, quando bem vivida, nos mantém vivos. Entrar na dinâmica dela, aprender com ela e renascer. Porque a vida nos cansa, né? Ela nos desgasta. Às vezes os nossos relacionamentos são desgastantes, são cansativos. Eu até costumo dizer que o amor só é possível a quem reinventa todo santo dia a experiência de amar, que é justamente dar ao amor a oportunidade de renascer. A gente descobrir no outro um motivo
para a gente voltar ao ventre, recomeçar como se aquele fosse o primeiro dia. E sabe por quê? Quando nós temos uma história difícil, toda vez que nós precisamos passar pela porta estreita da vida, nós ficamos com um desejo enorme de segurar na mão de quem está passando pela mesma situação. Não é sem motivo que o cristianismo, ele se expressa como solidariedade. A história difícil do Maninho, a minha história, a da Ziza, a de todos vocês que estão aqui, é uma porta estreita, pela qual nós precisamos passar. Você escolheria passar por ela? Não. Mas não tem como tirá-la do caminho. Agora, o que é mais interessante são as portas estreitas que vão nos dando a autoridade espiritual. A autoridade espiritual que você tem, que nós temos, é o resultado das portas estreitas que nós precisamos vencer. Por isso que quem nos assiste, não tenha medo da porta estreita pela qual você precisa passar. É assim que se constroem grandes pessoas. Não desista. Eu coleciono motivos para ter desistido, mas não desisti. E você também não precisa desistir. Não que nós sejamos masoquistas. Não, eu não corro atrás de sofrimento, não. Deus me livre. A única coisa que eu faço é que quando ele chega, eu olho para ele, vejo se vale a pena. Se é uma visita que merece entrar na minha vida, que às vezes não vale a pena, não. Existem alguns sofrimentos que não merecem ficar nem no alpendre da nossa alma. Não é? Aqueles sofrimentos que você sabe que são frutos da sua vaidade, quando uma pessoa fala mal de você e você fica chateadíssimo, não é? Então tem sofrimento que não vale a pena, não. Agora, se é um sofrimento nobre, como o sofrimento que ainda me é caro, a ausência da minha mãe na minha vida. Quando ele bateu na porta, eu falei: seja bem-vindo. A casa é toda sua. Não tinha nenhuma célula em mim que não chorou naquele dia. Não teve nenhum detalhe da minha alma que não ficou entregue, inteiramente entregue ao sofrimento da morte da minha mãe. Aí de vez em quando o meu sofrimento é para lidar comigo. Põe ele para dentro. Seja bem-vindo. Às vezes até por uma crítica que veio do outro, porque não é toda crítica que é ruim, não. Existem críticas que são muito bem-vindas, são pertinentes, nos abrem os olhos. Guarde uma coisa para você, a psicologia me ensinou isso e me ajuda muito a lidar com as pessoas. Ninguém nesta vida é incoerente. Que às vezes a gente tem mania de dizer, né? Você está sendo incoerente. Para mim, se eu entrasse dentro daquela veia, daquela mente, daquele coração, eu iria descobrir que aquela incoerência que ela está me oferecendo é a única coerência que naquele momento ela é capaz de exercer. Conversão é quando eu vou descobrindo isso. Eu vou tendo condições de me entender e eu passo a ter mais paciência com quem não se entendeu comigo, ou com quem não se entendeu ao meu lado. Por isso que não dá para entender um cristianismo que não me torna mais tolerante. Eu não acredito mesmo, de verdade. A pessoa pode ser a pessoa que mais reza na vida, a pessoa que mais faz todas as novenas que tem na televisão. O cristianismo, a gente dá testemunha quando a gente vai conviver. Se nós somos leves uns para os outros, se a gente é capaz de amar os mais difíceis. Peregrinação é uma beleza, que te enche dentro de um ônibus, te enfia dentro de um ônibus, cheio de gente distorcida da cabeça, não é?
Isso é Deus atendendo aquela sua prece. Ô Senhor, me dê paciência. Eu não peço nada disso mais, eu tenho medo dele mandar. Tudo que eu tinha que pedir a Deus, eu já pedi até aos 15 anos, quando eu perdi o juízo. Opa, esse negócio de ficar pedindo a Deus paciência, Ele não vai me dando, iluminando uma luz dentro do meu quarto, enfiando uma flecha na minha cabeça. Quem dera fosse assim. Ele vai me dar gente apurrinhadora para eu lidar. Quanto mais apurrinhadora, mais é presente de Deus. Então, quando você olhar para aquela pessoa difícil na peregrinação, se você quiser viver com ela o processo de conversão, você vai sorrir e dizer: ô meu presente de Deus. Que às vezes a gente se engana, a gente sai de casa achando que nós saímos de lá para viver uma experiência linda com Nossa Senhora de Fátima aqui em Fátima, ou seja lá qual o destino que você foi. Não. Às vezes Deus te tirou de casa para sentar ao lado daquela pessoa no ônibus. Que a gente pede para Ele transformar, né? Transformar o coração da gente. Quantas vezes você cantou: renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Aí Ele manda. Aí foi: Deus me livre e guarde. É isso, faz parte da nossa incoerência. Que para o outro é incoerência, que para nós é a única coerência possível. Mas agora, quando acende a luz, vem mesmo. Tem sentido. Aí você vai ver que beleza que é o cristianismo, quando ele de fato atinge o nosso jeito de ser. Como é que você sabe que o outro é cristão? Não é pela cruz no peito, não é pela camisetinha, não é pelo terço na mão. É pelo sorriso que ela oferece a quem chega, independentemente de quem seja. O cristianismo, a primeira coisa que ele muda em nós é a nossa capacidade de amar e ser amado. Porque quando Deus entra de fato no seu coração, você passa a ter um enorme respeito pela sua vida. E o respeito pela sua vida se desdobra em necessidade de lidar diariamente com as suas fraquezas e corrigi-las. E você começa a ficar sua amiga, seu amigo. A ação do diabo em nós é justamente colocar inimizade, não é entre nós e os outros. Porque a inimizade que pode te destruir é aquela que você tem com você. Porque é ela que te trava para os amadurecimentos e as mudanças de vida que nós precisamos viver. Quando nós dizemos: hoje livre sou, quem dera se a gente já fosse, não é? Mas é uma forma de antecipar no tempo aquilo que nós sabemos que vai acontecer. Eu quero morrer muito melhor do que eu sou hoje. Eu quero ser um velhinho bem fácil de lidar. E só será possível se a minha conversão se acelerar dentro de mim. Senão eu vou ser um velho rabugento, insuportável, que ninguém vai dar conta. É aquela pessoa que chega e de repente: peraí, tem alguém me chamando ali. Não. Nem tudo em nós está curado. Porque se já estivesse curado, ninguém seria capaz de nos humilhar. Não é verdade? Eu sempre penso isso. Se eu já soubesse a miséria que eu sou e já tivesse tomado posse disso, quando você falasse mal de mim, eu ia sorrir e falar: mas isso não é nada perto do que eu sou, viu? Eu sou muito pior. O outro não pode humilhar aquilo que em mim já é humilde. Regra do cristianismo. Se eu tenho muita facilidade de ficar dodói com o que os outros falam, é porque está faltando cristianismo na minha vida. Lembrei até daquela música sertaneja: tá faltando amor na minha vida, não é? Às vezes está faltando cristianismo na minha vida. Se você ainda é capaz de me humilhar, é porque eu ainda não sou humilde o suficiente para olhar para você, sorrir e dizer: tá tudo certo. Não sou tão ruim como você pensa. Também não sou tão bom como você imagina.
O sofrimento, quando ele é bom, ele precisa entrar. Abre as portas, ofereça um chazinho para ele. Dá cafeína não, pelo amor de Deus. Dá um chá descafeinado para ele dormir logo. Converse com ele. Ou você acha que você cresce na alegria? Não, imagina. Sem medo de errar, minha gente, todos nós aqui, as melhores histórias que nós temos para contar sobre nós são as histórias pelas quais nós precisamos sofrer. Once upon a time there were a whole lot of bunnies, all living in different islands. I don't remember exactly how big they were, but all these islands are next to each other. Then, in the middle of the night, the bunnies start to stomp. They put one foot down and the whole world shakes, shakes. And at the end of the night, the bunnies go back in the holes they made. They sleep there until the sun rises, and they put one foot down and the whole world shakes. Put one foot down and the whole world shakes. In the middle of the island, some guiding bunnies to the right lead you to see ships and the pirates guarding their treasure chests. Well, they have been so for a long, long time. Oh, they guard the chest and trust it to them. Then in the middle of the night, Mommy, look outside in the rain and the wind, and you can see them begin. And then in the middle of the night, the bunnies start to stomp. They put one foot down, the whole world shakes, shakes. Then at the end of the night, the bunnies go back in the holes they made to sleep there until the morning. And then they put one foot down, one foot down. The whole world shakes, ooh, shakes. And the whole world shakes. There is a bell tower on Lookout Island. When the world shakes, the bell rings on the hour. But don't let that deceive you, don't let it, 'cause at the top there's a bell, and they give it a pull every time the bell hits. And that's why the bell goes off. And in the middle of the night, the bunnies start to stomp. They put one foot down and the whole world shakes, shakes. And then at the end of the night, the bunnies go back in the holes they made to sleep until morning. And then they put one foot down and the whole world shakes. They put one foot down and the whole world shakes, shakes. And the whole world shakes, and the whole world. Once upon a time there were a whole lot of. Até os nossos amores, os mais bonitos, são os mais sofridos. É aquele que ao longo da vida foi o mais doloroso para você. Por quê? Porque era difícil na convivência, custaram a se acertar. É o amor com o pai, com a mãe, com os irmãos, ou até o marido e mulher que ao longo da vida você construiu. Toda vez que a vida nos pede um sofrimento, se ele vale a pena, você pode ter certeza, ele estará a serviço da sua conversão. Não somos masoquistas, volto a dizer, não tem que correr atrás deles, viu? Mas quando ele bater a porta, se sentir que é nobre, permita que ele entre. Porque o sorriso que você me oferece hoje, sem medo de errar, é o resultado de todas as lágrimas que você precisou chorar até o dia de hoje.
Você sabe por quê? Depois que você passa pela porta estreita, você aprende a lidar com elas. E não é fácil. Não. Ser gente não é fácil, né? Ser gente tem que aceitar os desafios dolorosos da vida. Os desafios não são... Se eles são pequenos é porque a gente está míope, né? Eles são enormes. Ah, mas você falou uma coisa muito certa. Eles são enormes, né? A gente precisa enxergar como eles são mesmo. E é verdade isso que você disse, assim, autoridade sobre nossa própria vida ou a humanização que a gente precisa viver, virar gente simples. Só gente simples sabe o sentido da dor de verdade. Olha a vida aberta de verdade, né? Porque o orgulho não se espreme, ele não passa por essa porta. Ele não vê a vida direito, ele vê a vida torta. Eu tenho entendido cada vez mais que a vida está me espremendo bastante. Bastante. Está nos espremendo bastante, né? Acho que vai passando o tempo e isso não muda muito, né? A gente segue se espremendo pelas portas, pelas frestas, né? Às vezes na direção espiritual, assim, de ouvir as pessoas, às vezes a pessoa tem a compreensão equivocada de que ela perdeu a fé em Deus. Não. A fé em Deus continua exatamente do mesmo jeito. Ela perdeu foi a esperança nela. Exatamente, a fé em si mesmo, né? E como a esperança em si, quando conjugada com a fé em Deus, é um motor maravilhoso para a transformação humana, né? A gente identifica que às vezes o povo está desesperançoso porque se habituou a olhar demais para os fracassos, se acostumou com os defeitos, ou espera uma cristalizou, perfeição, né? Na psicologia a gente chama isso de cristalização, que é quando uma pessoa se recusa a mexer naquele defeito que tem. Eu já sou assim e não mudo. Essa pessoa já morreu, porque do ponto de vista existencial, a gente só é vivo enquanto vive a dinâmica da transformação. Eu nunca quero dizer para mim que eu não tenho jeito. Eu sempre vou acreditar que eu tenho jeito. O maior interessado na sua conversão é você. Sabe por quê? Quando eu sou pesado para alguém, eu sou 10 vezes mais pesado para mim. Quando eu não me curo, eu firo muito as pessoas que passam pela minha vida. Quando eu não corrijo dentro de mim aquilo que precisa ser corrigido, que foi estragado pelos que passaram, e não tem nenhuma necessidade de ficar dando nome aos que me machucaram. Eu sou responsável pelo homem que eu sou hoje, e é com este homem que Deus trata, é com este homem que Deus lida, não com a ilusão que eu tenho de mim, não com aquilo que você pensa que eu sou, não. Porque quando a gente olha um para o outro, a gente não tem ideia de quem seja ele. A gente tem uma visão, às vezes um preconceito. Não, eu não sei. Eu olho para você e eu não sei. Mas uma coisa é certa: você precisa lidar com a sua verdade, porque Deus só trata com ela. Às vezes o nosso estado existencial é de um resultado de muita condenação. E não tem uma mudança do pensamento, né? A gente não se oferece vida, né? Às vezes a gente tem a ilusão de que quem nos condena são os outros. Não. A pior condenação que nós podemos enfrentar na vida é aquela que silenciosamente nós nos oferecemos diariamente. Esta sim pode me impossibilitar de viver. A condenação que a Aziza me oferece, claro, se ela é uma pessoa importante dentro da minha ambiência afetiva, é claro que a palavra dela vai pesar. Vou ficar chateado, mas daqui uns dias eu me reencontro e vou saber diferenciar. O que a Aziza pensa de mim não é exatamente quem eu sou. Ela tem o direito de me condenar. Agora, quando a condenação dela encontra a minha autocondenação, a minha autoflagelação, fica muito difícil viver. É um estrago, né? É um estrago. Por isso que a gente precisa ter muita força para discernir bem quem a gente ouve
E quando a gente ouve a gente mesmo da maneira mais justa, né? A gente se olha com injustiça também. E a fragilidade, assim, ela expõe muito essa autocrítica, né? A pessoa está ferida, assim, parece que ela quer colocar para fora tudo que de ruim ela tem, que ela já experimentou. Sabe por que a gente é assim? Porque nós vamos sendo feridos ao longo da nossa vida. Então, conversão é você de alguma forma corrigir aquilo que o outro deixou em você que não é cristão. Em muitos momentos da nossa vida isso acontece. Às vezes é meu pai que faz isso comigo sem perceber que faz. Às vezes é o ambiente em que eu sou educado, é a escola que eu fui, é o professor que eu tive, são os irmãos que me influenciaram, as pessoas que frequentavam a minha casa. Elas me machucaram e eu não me corrigi, porque também não tinha condições de me corrigir naquela época. Uma criança não tem o filtro do entendimento. Trauma é quando você não dá conta de uma situação e você precisa passar por ela. Sem medo de errar, todos nós aqui temos os nossos traumas. E trauma geralmente não nos ajuda a ser cristão, dificulta. Eu, por causa do meu trauma, eu posso ser possessivo. Eu, por causa do meu trauma, eu posso ser egoísta. Eu, por causa do meu trauma, eu posso ser infiel. Então, às vezes eu quero corrigir uma atitude do presente, mas eu desconheço a necessidade de que eu só terei condições de corrigir o homem do presente se eu tiver coragem de vasculhar o menino do passado que ainda mora em mim. E quem me conduz nesta viagem é o Espírito Santo. Todo processo terapêutico que nos ajuda a curar os nossos traumas e libertar o nosso espírito para que nós sejamos mais livres em Deus é a ação do Espírito em nós. Por isso, minha gente, que nós não podemos compreender a conversão fora do processo do autoconhecimento. A nossa oração precisa incluir a reflexão. Se nós só rezarmos e não refletirmos, nós não saberemos o que a oração quer nos indicar. Se eu só reflito e não rezo, eu corro o risco de também não saber o que Deus precisa fazer em mim. É a junção das duas coisas. A minha conversão depende da qualidade da minha reflexão, que é a capacidade que eu tenho de olhar para mim, de identificar o que desse homem, desta mulher hoje precisa ser mudado, mas que só será possível se nós lidarmos com a criança, onde está o trauma, onde está o medo, onde está o egoísmo. O que mais nos enriquece nessa vida, eu acho que é um resultado do cristianismo em nós, é a nossa capacidade de amar e ser amado. Porque amar, às vezes, é mais fácil do que ser amado. Os dois lados precisam ser curados para funcionarem bem, não é? Tem gente que tem uma facilidade enorme de amar, não sabe ser amado. Tem gente que tem uma facilidade enorme de ser amado, não sabe amar. São os dois caminhos que nos salvam. E são eles que nos colocam diante de Deus. Eu preciso me sentir amado por Deus. Eu preciso transformar o amor de Deus em mim, amor próprio, que é por onde Ele se manifesta. Quando eu sei que Deus me ama, eu passo a me amar também. E isso faz uma diferença enorme na minha vida. Porque quando eu me amo, eu me blindo naturalmente. Você tem menos poder de me destruir quando eu me amo. Pode observar. O momento que você mais ficou fragilizada, fragilizado, isca fácil para aquilo que é diabólico, foi quando você deixou de se amar. Estou errado? Quando você deixa de se amar, o diabo faz festa na sua vida. Por isso que o evangelho, o querigma, o anúncio querigmático é todo dia. Você pode ter 30 anos de caminhada dentro da igreja. Todo santo dia, a primeira coisa que você precisa saber quando acorda é: Deus me ama, Deus me elegeu, Deus me escolheu, e Ele quer que eu viva a dinâmica da conversão
que é a dinâmica da salvação. É importante que a gente saiba que Deus me ama quando eu não estou me sentindo bem sobre mim mesmo também. Deus me ama bem acima dos meus sentimentos. Os meus sentimentos, nem sempre eles são verdade, né? Então, em dias que eu não estou me sentindo bem, Deus me ama menos. Não. Não é um problema superior este, é um problema inferior este. É um problema nosso, da gente dar tempo para o afeto também sobre a gente mesmo, amadurecer mais, né? Ter misericórdia com a gente, não é só ser condescendente, né? Então, eu tenho que me amar mais, então eu posso fazer um monte de besteira, porque Deus me ama mesmo, né? Não é bem assim. Não é assim, não. Não é bem assim, porque esse amor me torna muito mais digna e responsável pela minha vida. Te compromete, né? É. Quando eu sei que você me ama e eu quero corresponder ao seu amor, eu vou fazer de tudo para ser fiel a você. Isso é melhor, né? Isso é melhor. É igual a historinha linda, né? Do homem que não sabia rezar, ele só parava diante do altar todo dia e dizia: oi, Senhor, meu nome é Zé. E ia embora. Todo santo dia ele parava: oi, Senhor, meu nome é Zé. Vou embora. Era só o que ele falava. E diz que no dia que ele morreu também um velhote que passava dia e noite orando ali diante do mesmo lugar que ele passava. E diz que quando esse velhote chegou, São Pedro não reconheceu, porque rezava todo dia lá, longas horas. Aí de repente o Zé estava lá no fundo. Aí disse: ô Zé, vem cá. Ô Zé. É isso, gente. Quando a gente insiste, quando a gente não desiste, quando a gente não se adapta aos nossos defeitos, quando a gente tem em vista o amor de Deus na nossa vida, tenha certeza, você será chamada pelo nome lá no finalzinho da fila. De tudo na vida é espera, não é verdade? Algumas esperas valem a pena, outras não. Algumas nos angustiam, outras nos alegram. E preparar o coração dentro da proposta cristã é intensificar a nossa conversão, né? A gente pensar nas esperas que nos amadurecem. Porque eu sempre penso, entre o defeito e a virtude, existe um longo caminho a ser feito. Hoje, por exemplo, digamos que eu tenha vivido o açoite de um defeito. Eu tenho os meus defeitos e de repente eles prevalecem. Eu preciso, e às vezes eu sofro muito com os meus defeitos. Mas como eu tenho uma perspectiva cristã, que se chama conversão, eu sempre olho para o meu defeito com uma esperança. Eu vou transformar isso numa virtude, né? Não é assim que os santos se tornam santos? Não tem nenhum santo sem pecado, não, né? Ninguém consegue fazer um caminho de esperança se não tem essa amarga sensação de uma ferida aberta ou de uma cicatriz que precisa ser superada, né? E esse caminho de melhora é incrível, ele é de todo dia, quase toda hora. Toda hora a gente se dá conta de que a gente é sombra, que a gente tem um lugar que não é bom ainda, que não é eu não sou quem eu devia ser ainda. Deus me vê pronta. Ele me planta a esperança, sabendo para onde está me impulsionando, para onde está me empurrando, mas nem sempre eu vejo. Então muitas vezes o tatear da vida virtuosa é sofrido, né? E a gente busca esperança na fé. Eu acho que sem a fé é muito complicado ter esperança, porque a gente fica esperando a esperança como um sentimento. Não. E muitas vezes a esperança vem depois da decisão. É um sopro, né? Uma força, mas é depois de decidir por ela. E decidir às vezes é difícil. A gente fica pensando um monte de coisa difícil, ruim sobre nós mesmos. E você, como é que passa pelas portas estreitas? Alguém quer dizer alguma coisa? Alguém tem vontade de partilhar como costuma passar pelas portas estreitas?